Voltando. Vamos lá então. Pessoal, estamos vendo as condutas que são equiparadas ao porte ou posse de arma de fogo de uso restrito. Passamos então aqui pelo inciso 1º e pelo inciso 2º ali na modificação das características de arma de fogo, tanto para torná-la de uso restrito, quanto para fraudar eventual processo, induzir em erro juiz, autoridade policial ou perito. Aí o inciso 3º diz assim, ó, possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Então percebam, o Estatuto do Desarmamento também proíbe, senhores, a posse, a fabricação de artefato explosivo ou incendiário, tá? Sem autorização. E a pena é a mesma que para o porte de arma de fogo de uso restrito. Ainda, portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração marcada ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado. Então olha só, aqui no inciso 1º é a conduta do cara que vai suprimir. É a conduta do cara que vai retirar o sinal. Aqui é a conduta do cara que vai portar, possuir ou adquirir essa arma com numeração raspada. Tá? Segundo entendimento majoritário, senhores, se a mesma pessoa alterar as características, ele alterar a numeração ou suprimir a numeração, e depois for flagrada, por exemplo, portando essa arma, responde por somente um dos crimes. Tá? Se a mesma pessoa for flagrada, responde por somente um dos crimes. Ainda, vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição explosivo para criança ou adolescente. Tá? Também, mesma pena do porte de arma de fogo de uso restrito. E ainda, produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Tá? Inclusive, por exemplo, para recarregar, senhores, né, munição, tem que ter autorização para isso. Então essas são as condutas que são equiparadas ao posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Senhores, comércio legal de arma de fogo. Também tinha uma questão ali sobre a questão do comércio clandestino. Então olha só, adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma, utilizar em proveito próprio à lei, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização em desacordo com a determinação legal regulamentar. Quando a lei fala em comércio, nós temos que ter uma atenção. Senhores, comércio é uma atividade que indica habitualidade. Por isso que a mera venda de uma única arma de fogo, se isso não é uma relação comercial, se isso não é uma prática reiterada dessa conduta, isso não é comércio de arma de fogo. Isso é porte ilegal, mas não é comércio. Para que seja comércio, nós temos que ter uma atividade, então, reiterada, habitual. Comércio, ele tem uma relação intrínseca com a habitualidade da atividade comercial. Tá? E aqui vem a resposta de uma das nossas perguntas. Equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio regular ou clandestino, inclusive exercido em residência. Então, se aplica, sim, também para o comércio clandestino, o crime de comércio ilegal de arma de fogo. Não importa se o comércio tem registro na junta comercial ou não tem, se ele tem um comércio lícito ou ilícito, se ele tem uma barraquinha não registrada, se ele vender arma de fogo, por exemplo, aplica-se também esse delito aqui, seja o comércio clandestino ou não. Tá? E, por fim, o último delito previsto aqui no Estatuto do Desarmamento é o crime de tráfico internacional de arma de fogo. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. 4 a 8 anos. Digo para vocês então e repito, não se aplica nesta hipótese crime de contrabando. Por quê? Justamente nós temos um crime específico para essa importação ilícita de arma de fogo. Artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Tráfico internacional de arma de fogo. Tá? Ainda temos um crime que nós não vimos aqui, que também tinha uma pergunta sobre isso, que era o disparo de arma de fogo. Lembram dele?
Perguntava lá se o disparo de arma de fogo em local ermo configurava ou não configurava o crime. Olha só o que diz a lei sobre isso. Artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição, e olha aqui vem a restrição, em lugar habitado ou em suas adjacências, ou em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então, senhores, para que o crime de disparo de arma de fogo se configure, esse disparo tem que ser em local habitado, ou nas adjacências de local habitado, ou em via pública ou em direção à via pública. Por isso que, via de regra, o disparo de arma de fogo em local ermo não configura crime de disparo de arma de fogo. Por exemplo, caso de um sítio que não tem eventualmente habitação próxima, não configura crime em tese de disparo de arma de fogo. Tem que ser um local habitado ou próximo de um local habitado, se for um sítio, obviamente, né, o cara tem vizinhos ali a 200, 300 metros, 100 metros dele, obviamente configura o crime. Mas o cara tem um sítio completamente isolado, a primeira residência que tem próxima é a 1 km, 2 km, este delito aqui não configura. Pode ser que até configure em outro crime. E atenção, lembra, eu já falei isso para vocês, o que significa esta frase? Desde que esta conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. É um princípio, lembram? Quando eu falei lá de violação de sigilo funcional, com vocês eu tratei desse princípio. É o princípio da subsidiariedade expressa. Significa dizer, eu só vou aplicar o delito de disparo de arma de fogo se o sujeito não tem intenção de praticar outro crime. Por exemplo, o sujeito fez um disparo de arma de fogo em via pública, mas foi para matar alguém. Ele responde somente pelo homicídio ou pela tentativa de homicídio e não responde pelo disparo. Então eu só vou aplicar o crime de disparo se não tiver ele tentando praticar um outro delito mais grave. Tá? Se ele disparou para matar alguém, ainda que seja em via pública, em local habitado, aí não responde pelo disparo, somente pelo homicídio, tentado, consumado, enfim, conforme for o caso concreto. Princípio da subsidiariedade expressa. De novo, aparece aqui, né? O crime previsto nesse artigo é inafiançável. As mesmas coisas que eu falei para vocês com relação ao delito anterior, eu falo agora. Ou seja, o STF considerou inconstitucional e o crime de disparo de arma de fogo é sim afiançável. Tá? Então percebam, senhores, o STF, quando tratou desse assunto, tanto com relação ao disparo quanto com relação ao porte, disse, é inconstitucional. Os crimes são sim afiançáveis. Tá? E depois, quando tratou, lá no nosso último dispositivo, da questão da liberdade provisória, também falou, isso é inconstitucional. Os crimes previstos no 16, no 17 e 18 são sim suscetíveis de liberdade provisória. E para a gente, então, finalizar o Estatuto do Desarmamento, responder a questão e ir para a nossa próxima lei, abuso de autoridade, 2 artigos. Nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, só para lembrar vocês, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo, a pena é aumentada da metade. O que é isso? Uma majorante, se a arma de fogo, acessório e munição forem de uso proibido ou restrito. Então, comércio de arma de fogo de uso permitido, de uso restrito ou proibido, ou tráfico internacional de arma de fogo de uso proibido ou restrito, a pena é majorada da metade. E a outra majorante que nós temos, nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17, 18. O que é isso aqui? Porte de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo, porte ou posse de arma de fogo de uso restrito, comércio ilegal e tráfico internacional. A pena é aumentada da metade, ou seja, a mesma majorante que nós vimos antes, se forem praticadas por integrantes dos órgãos e empresas referidos no artigo 6º, 7º e 8º. São aquelas pessoas que nós vimos que têm porte funcional. Então, por exemplo, se é um policial que está praticando um comércio de arma de fogo, ilegalmente, a pena dele é aumentada. Se é um agente penitenciário, por exemplo, que está importando de forma ilegal uma arma de fogo, a pena dele é aumentada da metade. São 2 majorantes que se aplicam. São as 2 únicas... Mas o STF ele pode responder em liberdade e pagar fiança. Sim, tranquilo. Sim.
Salvo se o crime for hediondo, né? Porque daí não tem fiança porque é crime hediondo. Mas responder em liberdade, sim, desde que não seja arbitrada a fiança para ele. Tá? Então, são as duas majorantes que eu tinha que ver com vocês. As duas aumentam a pena da metade. Então, para a gente terminar o Estatuto do Desarmamento, vamos só responder a questão agora, que ficou para trás. De novo, marque a incorreta. Disparar arma de fogo em local completamente ermo não configura a princípio o crime de disparo de arma de fogo? Não configura, a princípio não configura. Tem que ser local habitado ou em via pública. O porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada é apenado da mesma forma que o porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito? Sim, vimos, né? O sujeito raspou a arma de fogo, acabou tornando ela de uso restrito. O crime de comércio de arma de fogo não se aplica caso o comércio seja clandestino? Se aplica, acabamos de ver. Não importa se o comércio é lícito, é ilícito, é clandestino, não é. Basta que seja um comércio. A importação ilegal de arma de fogo não configura crime de contrabando, realmente não configura, configura crime de tráfico internacional. E segundo o STF, nenhum dos crimes previstos no diploma legal em questão é insuscetível de liberdade provisória. Exatamente isso. Todos os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são suscetíveis de liberdade provisória. Alguns com fiança, outros sem, porque são crimes hediondos. Tá? Porque são crimes hediondos. Então a nossa resposta correta é a letra C. Não importa se o comércio é clandestino. Senhores, agora nós vamos conversar sobre uma outra lei. Lei 4898, lá de 1965. É uma lei bem antiga. Por isso nós vamos ver algumas coisas estranhas nessa lei. Tá? Tem algumas coisas que não se aplicam mais hoje, mas que continuam na lei. Já tinha que ter sido revogado há horas. Mas o pessoal do Congresso Nacional está ocupado com outras coisas. Muito ocupado. Com outras coisas. Tá? Então deixaram aí algumas coisas que não se aplicam mais. Da mesma forma, como eu disse para vocês, o Estatuto do Desarmamento é uma lei relativamente pequena, sempre é bom dar uma lida integral nele. Com mais razão ainda, eu falo para vocês da Lei 4898. Olha só, artigo 1º, e aí, senhores, vai até o artigo 29. Então são menos de 30 artigos, tem alguns dispositivos que não são tão importantes, mas sempre que for dar uma lida na lei, é importante ler a lei por inteiro. O mais importante, eu trouxe para vocês em forma de questão, e nós vamos passar por todos os dispositivos mais importantes dessa lei aqui. Essa lei é importante, senhores, sobretudo para quem vai fazer concurso para a polícia, para agente penitenciário, porque é a lei que trata do abuso de autoridade aqui no Brasil. Abuso de autoridade aqui no Brasil é crime. Pode configurar crime. Cai para vocês. Tem algumas coisas bem específicas com relação aos agentes penitenciários que não se aplicam mais hoje em dia, mas que está na lei, então tem que saber, tá? Cobrança de emolumentos, de custas, porque o cara está fazendo ali a custódia do preso. Isso não existe mais hoje, mas está na lei ainda. Nós vamos passar por toda essa lei. Lei 4898/65, abuso de autoridade. Então vamos lá. Os delitos são de ação penal pública condicionada à representação. Essa questão é uma questão constante em prova por causa desse dispositivo aqui, ó. Olha só. O direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal contra as autoridades que no exercício de suas funções cometerem abusos são regulados pela presente lei. O direito de representação está exercido por meio de petição. E aí vem uma série de requisitos. Então, em duas oportunidades, logo no início da lei, ela fala direito de representação. Vocês estão tendo aula de processo penal? Cai ação penal para vocês? Ação penal pública, privada? Então, você sabe que a ação penal pública, ela pode ser incondicionada ou condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Quando a lei fala direito de representação, vem a grande dúvida.
Tá, então quer dizer que os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação penal pública condicionada à representação? Não, não são. Os crimes são todos de ação penal pública incondicionada. Mas então que jossa é essa representação aí? Senhores, nada mais é do que um direito de manifestação que o cidadão tem de apresentar denúncia ao órgão público competente. Seja a Polícia Civil, seja o Ministério Público, seja a Polícia Militar, conforme for o caso. Ele faz isso por meio de uma representação. Mas isso não está se referindo à ação penal. A ação penal é pública incondicionada. Se o cara lê essa lei aqui de forma desatenta e acaba vendo duas vezes de representação, ele pensa, deve ser condicionada a representação. Não é. A ação penal é incondicionada. Por que, senhores? Os delitos previstos nessa lei, eles não afetam tão somente a vítima direta, imediata, a pessoa contra a qual está recaindo o abuso, mas afeta toda a moralidade administrativa. Por isso que o Estado aqui também é vítima dos crimes de abuso de autoridade. Por isso quem tem interesse de apuração, independentemente da vítima querer ou não, desimporta a manifestação da vítima. Os crimes serão apurados. O inquérito será iniciado, o termo circunstanciado será feito e depois o processo criminal vai ser iniciado, mesmo que a vítima não queira. B. O procedimento especial admite no máximo 3 testemunhas? Olha só. Então essa representação que a vítima pode fazer tem que conter o seguinte: vai ser feito por meio de uma petição dirigida à autoridade superior, que tiver competência legal para aplicar, à autoridade civil ou militar culpada, a respectiva sanção. Na verdade, senhores, essa representação pode ser direcionada para a Polícia Civil, pode ser direcionada para a Polícia Militar, abuso praticado por militar, pode ser direcionada diretamente ao Poder Judiciário, o Judiciário vai encaminhar isso para o Ministério Público ou para a Polícia Civil, pode ser encaminhado para o Ministério Público, tá? Dirigida ao órgão, então, do Ministério Público, que tiver competência para iniciar o processo do crime contra a autoridade culpada, e aqui vem a grande questão. A representação será feita em 2 vias e conterá a exposição do fato constitutivo do abuso de autoridade com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas. E aqui vem a resposta. No máximo de 3, se as houver. Isso cai bastante em prova porque muda com relação ao CPP, ao procedimento comum lá do CPP. Aqui são no máximo 3 testemunhas. Abuso de autoridade, só 3 testemunhas. Quero ver com vocês agora o artigo 3º. O artigo 3º diz ali, constitui abuso de autoridade qualquer atentado. Quais são então as condutas abusadoras previstas aqui na lei? Tanto no artigo 3º quanto no artigo 4º, que aí nós vamos falar daqui a pouquinho, prevêem várias hipóteses de abuso de autoridade. Qualquer tipo, então, de abuso, de violação, de atentado contra estes direitos aqui, por parte, daqui a pouco nós vamos ver de servidor público, e o conceito daqui a pouco nós vamos ver previsto na lei, constitui abuso de autoridade. Olha só quais são os direitos que podem ser ameaçados por abuso. Liberdade de locomoção, inviolabilidade do domicílio, sigilo da correspondência, liberdade de consciência ou de crença, livre exercício do culto religioso, liberdade de associação, direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto, direito de reunião, incolumidade física do indivíduo e aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Todo e qualquer ato atentatório praticado por funcionário público, daqui a pouco nós vamos ver o conceito, contra esses direitos, configura abuso de autoridade. Primeira informação importante, vamos pensar no seguinte. Senhores, o que é preciso para um policial, por exemplo, via de regra, ingressar na casa de uma pessoa e fazer uma busca por droga? Uma ordem judicial, uma expedição de mandado de busca e apreensão. Como regra, é isso. Percebam então que a inviolabilidade do domicílio é um direito tutelado pela lei do abuso de autoridade. Então quer dizer que se o policial ingressar na casa de uma pessoa sem mandado judicial, não sendo caso de flagrante, em tese, ele não tendo justo motivo, está praticando abuso de autoridade. A grande questão é a seguinte.
Na área, o colega perguntou, e no comércio? Depende, comércio aberto ao público, na área aberta ao público, ele tem o direito de fiscalização. Na área restrita, não tem. Por exemplo, escritório, gabinete ali do proprietário, não tem direito. Na área aberta ao público, sim. A questão é a seguinte, lá no Código Penal, nós temos um crime chamado violação de domicílio. Como é que fica o Código Penal e a lei do abuso de autoridade nesse caso? Ou mais longe. Percebam que a incolumidade física do indivíduo também é tutelada. Vamos pensar que durante uma abordagem policial, um policial ali se excedeu e acabou agredindo uma pessoa. Desnecessariamente. Não estava em legítima defesa, não estava no exercício regular de um direito, nem estrito como dever legal. Se excedeu. Agrediu a pessoa. Como é que fica? Lá no Código Penal nós temos um crime previsto lá, lesão corporal. Senhores, atenção. O entendimento amplamente majoritário é no sentido de que haverá concurso de crimes. Haverá concurso de crimes. Não cai para vocês, pelo menos em tese, até o momento que nós saibamos, concurso de crimes. Concurso formal, material, formal impróprio, que bom que não cai. Não cai, a princípio não cai. Mas lá no Código Penal nós temos algumas hipóteses em que o sujeito vai praticar, mediante uma ou mais condutas, mais de um crime. E o Código Penal, ele diz, nessas hipóteses tu vai somar as penas, em algumas hipóteses. Nessa hipótese aqui, tu vai majorar as penas. Depende da situação de qual concurso é. A grande questão que eu quero que vocês saibam hoje em dia, hoje eu quero que vocês saibam, é que os crimes previstos na lei da abuso de autoridade não afastam a tipificação prevista no Código Penal. Primeira informação é isso. Então o sujeito vai responder tanto pelo abuso de autoridade, quanto, por exemplo, pela violação de domicílio, quanto, por exemplo, pela lesão corporal. Responde pelos dois. A tipificação aqui não afasta a do Código Penal. Tá? Primeira informação importante. Beleza. Vamos voltar para cá para resolver agora as questões com que a gente viu aqui. A violação à liberdade de crença configura abuso de autoridade. Vimos ali, né? Liberdade de crença está previsto. Mas o atentado ao livre exercício de culto religioso não. Sim ou não? Culto religioso. Atentado ao culto religioso configura abuso de autoridade ou não? Vimos também ali, né? Senhores, tem algumas situações que são mais difíceis da gente enxergar. A violação de domicílio, a lesão corporal ali são coisas mais comuns. Mas percebam, tanto a violação ao livre exercício de um culto religioso, quanto a liberdade de crença, de consciência, o exercício do voto, o sigilo da correspondência, tudo está previsto ali como ato de abuso de autoridade. Tá? A violação ao sigilo de correspondência não configura abuso de autoridade? Configura, inclusive, a violação ao sigilo de correspondência. E aí, vem uma grande questão para nós, que é o conceito de autoridade. Porque nós estamos falando de abuso de autoridade. Vocês lembram do conceito de funcionário público que a gente viu lá no Código Penal, quando tratamos de crimes funcionais, lá no artigo 327, que dizia, que tratava do conceito de funcionário público para fim de crimes praticados por funcionário público contra a administração pública? Lá dizia assim, que considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Então, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. É isso. Lá diz isso. Olha só o que diz a lei do abuso de autoridade. Considera-se autoridade, para efeito dessa lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil, militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. É um conceito bem parecido, se não igual. Né? Só tenha mais aqui a questão, seja civil ou seja militar. A grande questão é a seguinte, senhores. Pela lei, parece que todo e qualquer funcionário público pode praticar abuso de autoridade. Pela lei é isso. Inclusive, quem trabalha sem remuneração ou transitoriamente. Então, lembra que eu falei para vocês na aula passada, que o estagiário, por exemplo, lá no Código Penal, ele era considerado um funcionário público.
Falei para vocês, o mesário também, jurado também. Lembram disso? E aí vem o conceito aqui da lei do abuso de autoridade e traz um conceito muito parecido. Então, o que eu quero que você saiba? Nós vamos separar o seguinte. Pela lei, senhores, é isso que vocês têm que dizer na prova. Que considera-se funcionário público que, embora transitoriamente as remunerações exerça carga, emprego ou função pública, seja de natureza civil, seja de natureza militar. Agora eu quero que você saiba um pouquinho mais do que isso. Nem todo funcionário público, segundo o entendimento doutrinário, pode cometer abuso de autoridade. Para que um funcionário público possa cometer abuso de autoridade, ele tem que ter um poder específico, que é o poder de emanar ordens contra terceiros. Nem todo funcionário público tem poder de emanar ordens contra terceiros. O estagiário, por exemplo, senhores, que é considerado funcionário público para fins penais lá do Código Penal, ele não tem poder de emanar ordens contra terceiros. Não tem. Diversos funcionários públicos não têm poder de emanar ordens contra terceiros. Quem são os funcionários públicos que têm poder de emanar ordens contra terceiros? Bom, policiais, agentes penitenciários, juízes de direito, promotores de justiça. Então, é um rol um pouco mais restrito. Guardas municipais, fiscais. Essas pessoas têm poder de emanar ordens contra terceiros. Essas pessoas podem praticar abuso de autoridade. Agente penitenciário também, tá? Então, para a lei, o que vocês têm que gravar? Este conceito aqui, que é muito parecido com o do Código Penal. Se a questão te perguntar exatamente isso, de acordo com o entendimento doutrinário, nem todo funcionário público pode praticar abuso de autoridade, é verdade. De acordo com o entendimento doutrinário, só funcionários públicos que transmitem ordens contra terceiros é que podem ser sujeito ativo aqui na lei do abuso de autoridade. Vamos combinar isso. Mas a lei traz esse conceito. Se a tua prova perguntar de acordo com a lei 4898, é esse conceito que vocês têm que trazer. Só configura, o colega perguntou, o abuso de autoridade só é configurado quando o sujeito está em exercício da função? Colega, tem divergência sobre isso, tá? Tem divergência sobre isso. Tem pessoas que dizem que não, tá? Tem uma doutrina que diz assim, ó, vamos pensar no seguinte, isso é um caso concreto que eu vou falar para vocês agora. É um juiz de direito que ia ser revistado por um policial, e se eu não me engano era no aeroporto, era até um policial federal, e se recusou a ser revistado. Ele disse, não, eu sou juiz de direito, não sei o quê, tu não me revista, não bota a mão em mim, eu sou juiz, não sei o quê, e ofendeu o cara ali, deu um problema. Muito se discutiu, e aí? É abuso de autoridade? Não é. Tem um outro caso muito comum também, acontece bastante isso, senhores. Tem alguns funcionários públicos que têm o poder de emanar ordens contra terceiros, que vem uma fila, e acho que não tem que pegar fila. Vários. Acontece bastante isso. De dia e mais ainda de noite. Em alguns locais à noite. O cara não quer pegar fila à noite. À noite eu não pego fila, de dia eu até pego. Senhores, a questão é, o sujeito ali foi deselegante, ofendeu alguém, praticou algum ato contra a incolumidade física de alguém. E aí, é abuso de autoridade ou não? Olha... Exatamente. Hoje em dia, nós temos um entendimento bem... Exatamente. Hoje em dia, nós temos um entendimento bem forte nesse sentido. Eu não vou aqui dizer se é majoritário ou minoritário, porque tem muita discussão sobre isso. Mas hoje em dia, nós temos um entendimento bem forte de que, ainda que a pessoa seja fora das suas funções, fora do exercício da função, mas se ela se prevalecer, se ela se utilizar do cargo, da função que ela exerce, para fins de obter vantagem indevida, para fins de praticar eventual atentado contra esses direitos, ela deveria responder também pelo abuso de autoridade. Não só ali por eventual outro delito, né? Mas também pelo abuso de autoridade. Mas é uma discussão bem forte com relação a isso. Muito difícil que uma pergunta assim vá ser questionada na tua prova. E se for perguntada, tem que ser assim. Existe divergência com relação ao fato de o abuso poder ser cometido fora da função? Ah, show de bola, existe divergência. Esse é o entendimento, tá, colega? Mas não tem como te dizer assim, vai por um caminho ou vai por outro. Não tem como. É diferente daquele caso que eu disse para vocês.
A doutrina muito majoritária diz que não é todo funcionário público que pode praticar abuso. Aí é uma corrente bem majoritária. Nesse caso, é bem dividido. Tá? Então, senhores, os delitos são de ação penal pública contra a interpretação? Não são. Procedimento especial admite máximo 3 testemunhas? Sim. No máximo 3 testemunhas no abuso de autoridade. Letra B, a alternativa correta. Ainda sobre a lei do abuso de autoridade, marque a assertiva incorreta. Vamos lá. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal? Deveria ter uma vírgula depois de administrativo, mas a lei não tem. Então eu trouxe exatamente como está na lei. A lei é antiga, né? Acho que naquela época não tinha vírgula. Senhores, sujeito que praticou abuso de autoridade. Bom, responsabilidade penal, nós estamos vendo que ele tem. Responsabilidade administrativa, ele pode ser punido administrativamente no âmbito da legislação do cargo dele? Não tenho dúvida nenhuma. E civilmente? Pode ser obrigado a indenizar a vítima, por exemplo? Pode. Então, o sujeito que pratica abuso de autoridade pode receber sanção na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa, sem problema nenhum. Aliás, é bem provável que vai receber nas três. Apresentada ao Ministério Público a representação da vítima, aquele, no prazo de 48 horas, denunciará o réu, desde que o fato narrado constitua abuso de autoridade e requererá ao juiz a sua citação e, bem assim, a designação de audiência de instruções de julgamento. A grande questão aqui, e o motivo de eu trazer a questão para vocês, é o prazo para o Ministério Público oferecer denúncia. Que, de novo, o prazo previsto na Lei 4898 diverge do prazo previsto no CPP, lá no Código de Processo Penal, para o oferecimento de denúncia. Que lá é 5 dias, tá, com o réu preso, 15 dias com o réu solto. Aqui, senhores, o prazo é de 48 horas. Então, a letra B está correta. 48 horas tem o Ministério Público para oferecer denúncia. E quando tu lembrar que o Ministério Público tem 48 horas para oferecer denúncia, na lei do abuso de autoridade, já lembra o seguinte, que recebidos os autos, o juiz também, dentro do prazo de 48 horas, vai proferir um despacho dizendo se recebe ou se rejeita a denúncia. Então o prazo é o mesmo para o Ministério Público oferecer denúncia, 48 horas, também 48 horas para o juiz dizer recebo a denúncia ou rejeito a denúncia. A partir da representação da vítima. A partir da representação da vítima, 48 horas para oferecer denúncia, se o fato, obviamente, constitui abuso. A partir da representação da vítima. E aí o juiz recebendo aquela denúncia, também em 48 horas, disse que recebe a denúncia, diz, né, que recebe fisicamente, né, ele diz aí se recebe ou não, juridicamente, aquela denúncia, tá? Para dar início aí à ação penal. Beleza? Então 48 horas é o prazo para os dois. Isso diverge lá do CPP. Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser combinada pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa pelo prazo de 1 a 3 anos. Essa assertiva cai direto em prova. É uma pena específica para policiais, tá? Civil ou militar. Seja ela uma pena acessória ou até mesmo a pena principal. Pode ser aplicada a pena para ele no seguinte sentido: além de todas as penas que ele já recebeu, tu não vai poder exercer função policial no município, no distrito da culpa. Significa dizer, no mesmo município em que tu praticou abuso, pelo prazo de 1 a tantos anos. Vamos ver lá. Só se aplica para policial. Então olha ali. Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser combinada pena autônoma ou acessória de não poder acusado de exercer função de natureza policial ou militar, no município da culpa, pelo prazo de 1 a 5 anos. E não 1 a 3 anos, como disse a questão. Tá? Pode ser aplicada essa pena autônoma, então,
só para policial. Por fim, o processo administrativo não poderá ser sobrestado para o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil. Então, como nós vimos, o sujeito poderá ter um tríplice processo contra ele. Um na esfera civil, um na esfera administrativa e um na esfera penal. A grande questão é, eu posso suspender o processo administrativo até que saia a decisão na esfera civil ou na esfera penal? Senhores, nós temos uma regra no Brasil que é o princípio da independência das esferas. Tá? A esfera civil, administrativa e penal, como regra, são independentes. A lei do abuso de autoridade veda, proíbe que o processo administrativo seja sobrestado, seja suspenso para aguardar a decisão na ação penal ou na ação civil. Então, realmente, processo administrativo não pode ser suspenso para aguardar a decisão no processo civil ou no processo penal. Não pode. O processo administrativo tem que correr independentemente do que acontecer na esfera civil ou na esfera penal. Tá? É isso. Não pode ser sobrestado. A letra D, então, é errada. Porque não é de 1 a 3 anos, e sim de 1 a 5. Próxima, última questão da aula de hoje. Falei para vocês, então, que tanto o artigo 3º quanto o artigo 4º traziam hipóteses de abuso de autoridade. Eu quero muita atenção de vocês, principalmente com o artigo 4º, porque ela traz questões bem específicas para agente penitenciário, servidores que trabalham em sistema prisional. Olha só. Também constitui abuso de autoridade, senhores. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Então, inclusive aqui, ordenar aplica-se para o juiz. Primeira, com bastante aplicabilidade aos senhores. Submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. É isso que diz. Qualquer situação de vexame ou constrangimento. Tá? Se a vítima for criança ou adolescente, eu vou aplicar lá o Estatuto da Criança ou Adolescente. Deixar de comunicar imediatamente a juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. Como regra, isso aqui é praticado por delegado de polícia, que não faz comunicação de prisão em flagrante para juiz ou para promotor. Tem que ser imediatamente. Deixar o juiz de ordenar o relaxamento da prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada. Então, por exemplo, o sujeito foi preso em flagrante, numa hipótese que não havia situação flagrancial. Senhores, o Código de Processo Penal, ele estabelece hipóteses de situação flagrancial. Não é sempre que o sujeito, depois de ter praticado um crime, se encontra em situação flagrancial. Lá ele diz, quando ele está cometendo infração penal, acaba de cometer, é encontrado logo após ou é perseguido, tá? Logo depois. Então nós temos algumas situações então que não tem situação flagrancial, tá? Não tem um prazo estabelecido em lei. Não tem prazo até quanto tempo depois do crime existe flagrante. Isso não existe. O que nós aplicamos, isso é uma situação bem complicada para nós, delegados de polícia, tem que ter um pouco de razoabilidade. É óbvio, se ele praticou um crime faz 2 horas, tranquilo. 3, 4, 5, tranquilo. 6, 7, 8, dependendo do crime, tranquilo. Agora, passou de 8, passou de 10, passou de 12, já faz um dia inteiro que o crime foi cometido, 24 horas, a coisa fica um pouco mais complicada. Não é que não vá se fazer nada, ele só não vai ser preso em flagrante. Instaura-se, portanto, o inquérito policial. Tá? Então, senhores, situações que já aconteceram comigo, por exemplo, foi me apresentado há um tempo atrás um sujeito com uma bicicleta furtada. Essa bicicleta tinha sido furtada em Florianópolis no dia anterior às 2 horas da tarde. Ele foi apresentado lá em Santa Maria da Imperatriz com a bicicleta no dia seguinte às 5:30 da tarde. Já passado 25 horas, né, do fato.
eu não fiz a prisão em flagrante dele. No meu entendimento, isso não é mais situação flagrancial apta a ensejar a segregação cautelar desse sujeito. Remeti o boletim de ocorrência com meu despacho à delegacia da área, para que lá seja instaurado o inquérito policial. Toda a qualificação dele foi feita, a vítima foi chamada na minha delegacia, entregamos a bicicleta, vida que segue. Tá? Não dá para forçar a barra sempre, não dá. Melhor não forçar a barra e no futuro tu continuar com certo respaldo, com prestígio, com o teu juiz, com o promotor da tua comarca, do que começar a fazer alguns flagrantes meio forçados, como eu vejo em algumas situações. Tá? Então, deixar o juiz de ordenar o relaxamento de uma prisão ilegal, digamos que eu tivesse prendido esse cara em flagrante, comuniquei o fato para ele, em tese, na minha opinião, é uma prisão bastante ilegal, o juiz teria que relaxar, sob pena de abuso de autoridade. Tá? Levar à prisão ou nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança permitida em lei. Então, senhores, mais uma vez, repito para os senhores, delegado de polícia pode arbitrar fiança quando a pena máxima do crime for até 4 anos. Depois disso, não é que não cabe fiança, cabe, mas quem vai arbitrar ou não é o juiz. Se esta infração penal tem pena máxima de 4 anos, em regra, eu tenho o dever de arbitrar a fiança. A fiança que o delegado pode arbitrar varia de 1 a 100 salários mínimos. 1 a 100 salários mínimos, podendo ser reduzida até 2/3, dependendo dos casos. Mas arbitrar a fiança, como regra, tem que ser arbitrada, senão abuso de autoridade. Tá? Obviamente, né, se eu eventualmente estou fazendo uma prisão em flagrante e acho que cabe prisão preventiva desse sujeito, eu não vou arbitrar fiança para ele. Eu vou fazer uma representação para prisão preventiva e vou encaminhar ao Poder Judiciário sem fiança. Se o juiz entender que não é caso de prisão preventiva, então, meu amigo, arbitra a fiança. Eu acho que não é caso. Acontece. Tá? Tem situações que eventualmente a pena vai até 4 anos, mas que eu entendo que é caso de prisão preventiva, principalmente quando se trata de violência doméstica com mulher que já tem medida protetiva, tá? De urgência. Pode acontecer. Colega. O valor da fiança é com base O CPP, o colega perguntou, né? O valor da fiança. Com base em que tu aplica isso? O CPP traz alguns requisitos ali. Tá? Gravidade da infração penal, antecedentes, recursos financeiros que ele tem, conduta dele durante a lavratura, durante a prisão. Então tem uma série de requisitos. Né? Obviamente, senhores, o valor que acaba sendo mais balizador para a gente, a questão mais balizadora acaba sendo potencial econômico. Né? Obviamente, se é um crime afiançável. Vamos pegar um exemplo clássico, embriaguez ao volante. Acontece muito. Senhores, eu já arbitrei fiança de embriaguez ao volante de 10 salários mínimos. Já arbitrei de meio, já arbitrei de 2/3. Via de regra, o que vai me balizar? Bom, o cara tem a situação que eu arbitrei de 10, era uma pessoa que já tinha sido presa em flagrante antes pelo mesmo crime. Então percebe-se na situação que tu não tem como arbitrar um salário mínimo, por exemplo. Ou, na minha opinião, não. Eu tenho que arbitrar um valor superior ao que eu arbitraria para uma pessoa que nunca foi presa em flagrante por esse mesmo crime. Aconteceu também de hoje, eu já reduzi fiança em 2/3. Aconteceu. Aconteceu, por exemplo, em furtos, situações muito pequenas, de pessoas em tese que têm necessidade financeira, né? Praticam furto até para sobrevivência, mas não é caso de furto famérico, de estado de necessidade. Também, arbitro a fiança, de repente, no mínimo legal. Tá? São essas situações mais ou menos que a gente baliza. Gravidade da infração penal também. Né? Então, se bem que quando a infração penal é muito grave, eu sequer posso arbitrar a fiança. Né? Passou de 4 anos, já nem é comigo. E nem poderia. Tá? Mas tem vários requisitos ali. Bom, ainda. Aqui, senhores, começa o nosso dilema. Está na lei. Vocês têm que saber. Principalmente vocês, carcereiros. Tem uma série na Globo, carcereiro, não tem? Está aqui, ó. Cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial. Carceragem. Cobrar carceragem. Custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em lei, quer quanto à espécie, quer quanto ao seu valor. Senhor, existiu no Brasil, pelo que parece, um tempo
em que o agente penitenciário, ou até mesmo um policial, quando faz a quantidade de pessoas, ou tem pessoas presas lá na delegacia, então daqui a pouco parece que existia um tempo no Brasil em que no final de cada dia chegava a parentada para dar comida e já deixava um valor pelo hotel, né? A estadia, pô. Hoje em dia isso existe? Não, isso não existe hoje em dia. Mas, vocês estão vendo alguma revogação aqui na lei? Nenhuma. Então, perguntou na tua prova, que a cobrança ilegal de carceragem, de custas e emolumentos é abuso de autoridade? De acordo com a lei, é abuso de autoridade. Assim como, olha só, recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo da importância recebida a título de carceragem. Então percebam, além de receber a carceragem, o cara tinha que dar um recibinho. Tá aqui, hoje está pago, amanhã tu volta, amanhã tem mais um recibo para ti. Houve um tempo no Brasil em que era assim. De novo, não se aplica na prática hoje em dia, mas está na lei. E também configura abuso de autoridade, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês. O ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural, pessoa física ou jurídica. Então, é possível praticar abuso de autoridade contra a pessoa jurídica. É possível. Quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. Beleza, vamos responder a nossa última questão. Isso que a gente viu até agora, na lei do abuso de autoridade, é o que vocês têm que saber, tá? Isso é o mais importante. Resolvemos essa questão e eu vou tratar de um assunto rápido com vocês e liberar todo mundo, tá? Olha só, considere as seguintes situações. Submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei. Guarda na tua cabecinha aí. Cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em lei, quer quanto à espécie, quer quanto ao seu valor. Professor, ela perguntou se ele não pagasse esses custos, eu falei para ela, ele soltava, né? Ou cobrança judicial, né? Entra com a ação. Entendi. Foi boa? Foi boa? Foi boa, foi boa. Recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância recebida a título de carteiragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra despesa. Prolongar a execução de prisão temporária de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. Eu não li isso aqui para vocês, mas está lá. Tá? E eu até quero chamar a atenção de vocês para uma questão aqui, senhores. Percebam, prolongar a execução de uma prisão temporária por um prazo superior ao que poderia ser preso, e só para lembrar os senhores, né? Prisão temporária tradicional, 5 dias prorrogável por mais 5. De crime hediondo, 30, prorrogável por mais 30. Se houver a manutenção desta prisão temporária por um prazo superior ao previsto em lei, isso em tese configura abuso de autoridade. Aqui em Santa Catarina, senhores, eu já tive em algumas situações, aconteceu isso comigo. Eu fiz uma representação por prisão temporária, por exemplo, crime hediondo ou não, e prendemos o sujeito. O sujeito, eu fiz o que eu tinha que fazer, né, interroguei, pratiquei alguns atos, enfim, e ele saiu da minha delegacia e foi ao sistema penitenciário. A partir de então, a custódia passou a ser feita pelo DEAP, tá? O DEAP, senhores, tem um controle excepcional destes prazos de prisão temporária. Excepcional. Não foi só em uma oportunidade, tá? Mais de uma, bem mais de uma. Eu recebo direto ligação, se tem preso temporário meu em algum presídio mais específico, que eu não vou citar qual, mas me liga um delegado, só para saber, o delegado ainda quer a manutenção da temporária do preso aqui. Não, pode manter. E isso acontece. Delegado, só para avisar, faltam 2 dias para acabar o prazo da prisão temporária. Acontece isso. Eles estão me alertando por quê? Ou eles vão soltar no final do prazo, ou eu tenho que fazer uma representação por prisão preventiva para conseguir manter esse sujeito preso. Tá? Então o controle é muito bem feito e teria que ser feito mesmo, porque prolongar indevidamente essa prisão configura abuso de autoridade. Está na LEP também? Está na LEP também. Está na Lei de Execução Penal também. E por fim, lesar a honra ou o patrimônio de pessoa natural ou jurídica quando praticado com abuso, desvio de poder ou sem competência legal. Senhores,
Qual dessas hipóteses está previsto na lei? Todas. 1, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. 1, 2 e 3 ou 1 e 5. Colega ia nascer. Alguém mais? Qual que é a principal dúvida dos colegas aqui? Para a gente retomar na lei a leitura. Pode falar. Colega que ia nascer, AC, 1, 2, 3 e 4. Vamos ver, pô. Vamos voltar lá, porque é isso que faz a gente aprender. Vamos dar uma lida aí. Ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. Exatamente, né? Estava o patrimônio lá. Já estamos aqui. Alguém quer dar uma olhada a mais? Ou... Todas. Senhores, resposta é correta, tá? Todas estão previstas na lei. Todas estão previstas na lei aqui. Tá? Letra A é a resposta correta. E assim, a gente terminou de revisar a lei de abuso de autoridade, assim como já terminamos hoje o Estatuto de Desarmamento. Eu quero só 5 minutos, senhores, da atenção de vocês, só para eu dar uma dica, algumas dicas finais rápidas para vocês, algumas sugestões para os colegas, porque hoje é a nossa última aula e sabe-se lá quando é que a gente vai se ver de novo. Então assim, ó, nós tivemos 5 aulas até aqui, vimos bastante coisa, vimos muita matéria, tanto do Código Penal quanto a legislação penal especial. Tá? Tratamos de bastante coisa mesmo. A título de terminar bem os nossos encontros, e só para a gente retomar, se eu pudesse sugerir, colegas, eu tenho feito isso em alguns cursos, engraçado, o Código Penal está todo revogado. Se eu pudesse fazer isso, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Se eu pudesse fazer isso, aliás, eu tenho feito isso em alguns cursos, eu não sei o que está acontecendo. Mas se eu pudesse fazer isso, eu tenho feito isso em alguns cursos e tem dado bastante certo, tá? Deu bastante certo no curso do TJ aqui, que eu dei aula aqui pro pessoal, em vários outros também, tá? No GP no passado. Eu quero dar só algumas dicas para vocês de artigos que os colegas não podem deixar de ler, sobretudo no dia anterior à tua prova, tá? Ou na tua revisão final ali, porque a gente viu vários artigos, obviamente vimos vários artigos, mas tem alguns que são mais importantes do que outros. Nós vamos para esse Código Penal mesmo, não sei o que está acontecendo com ele. Então, senhores, primeira dica, tá? Do artigo 1º, isso não tem como eu ser diferente com vocês, tá? Do artigo 1º até o artigo 7º, tudo é muito importante. Tudo é muito importante. Estou selecionando os mais importantes. Do 1º ao 7º, para vocês, tudo é muito importante. Depois, do artigo... Nossa, isso aqui realmente tá um Código Penal antigo, porque não é assim o Código Penal, cara. É o artigo 13 que eu quero. Sabe que o Código Penal foi revogado, a gente não sabe. Código Penal. Vamos ver. Código Penal. Vamos ver de novo. Não. Eu acho que o Código Penal foi revogado, pessoal. Ainda bem que eu consegui dar 5 aulas. Deixa eu ver se isso aqui está certo, pelo menos. Bom, não é o ideal, mas está certo aqui, ó. Então, olha ali. Retomando de novo. Então, do artigo 1º até o artigo 7º, senhores, tudo é bem importante, tá? Depois, do artigo 13 até o artigo 29,
28, na verdade, para vocês, tudo também é bem importante. Então, do 1 ao 7, do 13 ao 28, tudo é bem importante nessa parte geral. Depois daqui, se vocês forem lembrar, a gente passou direto lá para os crimes praticados contra a administração pública. Então, primeira coisa, dos crimes funcionais, todos têm que estar sabidos, todos são importantes, do 312 até o artigo 327, do 312 ao 327. Aí agora sim, nós temos depois o 329, o 330, o 331, o 332, o 333, o 334 e o 334A, ou seja, do 330 até o 334A, também todos são importantes. Isso. Depois, senhores, do artigo 339 até 339 até 355. 339 até 355. E dentro do Código Penal, para acabar, o 357. Esses são os mais importantes do Código. 357. Esses são os mais importantes do Código Penal. Tá? Não são todos que a gente viu. Tirei alguns. Outra coisa. Nós estudamos lei de drogas, não se esqueçam disso. Lá na lei de drogas, senhores, aquela parte que trata de uso, né, do artigo 28 e do tráfico do artigo 33, são os dispositivos mais importantes também que nós temos ali. Tá? Artigo 28 e artigo 33, lá na lei de drogas. Que mais de lei especial que nós vimos? Me lembrem. Óbvio, hediondos. Não adianta, senhores. Hediondos é uma lei minúscula, tem que saber toda a lei. Principalmente, nós vimos na aula passada, o rol dos crimes hediondos. O rol, lembra do rol dos crimes hediondos? Aquela vedação de benefícios penais, não pode ter fiança, anistia, graça, indulto, enfim. O prazo da prisão temporária, 30 mais 30, tá? E, além disso, lembra que eu coloquei aqui no canto a questão da progressão de regime se o cara for primário ou reincidente. Primário 2/5, reincidente 3/5 de cumprimento da pena. Isso como requisito objetivo, além do bom comportamento carcerário atestado pelos senhores aí. Tá? Então, da lei dos crimes hediondos era isso. E falamos também da lei de tortura. E também, a lei de tortura é uma lei muito pequena. Também tem que saber praticamente tudo. Principalmente ali as hipóteses de tortura. Que nós falamos, né? Tortura, castigo, né? A tortura para que o sujeito pratique uma ação ou omissão de natureza criminosa, lembrar que não se aplica para contravenção. A tortura por discriminação, lembra que é só por raça ou por religião, não se aplica mais nenhum outro elemento discriminatório. A questão da tortura da pessoa presa, que não precisa ter uma intenção específica, né? A questão dos efeitos da condenação, o sujeito perde o cargo, fica impossibilitado de exercer pelo dobro da pena aplicada. Lei de tortura é muito pequena, é bom saber tudo. E lá na lei de drogas, então, principalmente o artigo 28 e o artigo 33, tá? De hoje, né, que a gente viu aqui, senhores, o Estatuto do Armamento, equiparados a hediondos, rol de crimes hediondos e equiparados, né, tortura, tráfico, terrorismo, com certeza. E de hoje, senhores, o Estatuto do Armamento, como eu disse para vocês, é uma lei relativamente pequena e ela tem diversas disposições que são importantes ao longo da lei. Mas principalmente, né, tem que saber os requisitos para adquirir arma de fogo. Tem que saber. Tem que saber os requisitos. Inclusive, idade mínima 25 anos. Tá? Tem que saber o rol ali daquelas pessoas que têm porte funcional. Tá?
principalmente as questões das guardas municipais, que tem várias questões com numeração, mais de 500 mil, menos de 500 mil. A questão, obviamente, do porte de agente penitenciário, que tem que ter dedicação exclusiva, por exemplo, né? E também a parte dos crimes ali, que vão, então, desde o porte, posse de uso permitido, até o tráfico internacional. E a última lei que nós vimos, então, agora, abuso de autoridade, também é uma lei muito pequena, mas principalmente tem que saber quais são as hipóteses que configuram o abuso de autoridade, tanto do artigo 3º quanto do artigo 4º, com atenção especial para aquela parte do artigo 4º, quando vocês lerem a palavra carcereiro. É o que eu cobraria na tua prova. Beleza? Então, senhores, terminamos a nossa aula de Direito Penal. Foram 5 aulas até aqui. Fizemos essa revisão rápida final aqui, só para dar as dicas do que o senhor tem que ter mais atenção na hora de estudar. Quero dizer para vocês que foi um prazer ter dado aula para vocês, tá? Gostei bastante da turma de vocês, uma turma muito boa. As aulas fluíram bastante. Então, parabéns. Todos vocês estão no caminho certo. Eu sei o que eu estou dizendo, porque eu já tive desse lado, não faz muito tempo, tá? Então, assim, ó, não tem edital ainda na rua. Calma, continua teu estudo com calma. Saiu o edital, aí sim, aí é outro ritmo, são outras situações. Não se desesperem, nesse momento a gente tem que manter a calma, não somente para estudar, principalmente no dia da prova dos senhores, tá? Quero dizer para vocês, concurso é uma frase batida, mas é uma frase verdadeira. A gente não faz para passar, a gente faz até passar, senhores. Vocês vão ver que concurso é um arcabouço de conhecimento que a gente vem construindo. A gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 reprovações. Vai chegar um momento que tu vai começar a passar e tu vai passar em tudo que é coisa e daqui a pouco tu vai estar escolhendo o que tu quer fazer. É isso, mas só se tu não desistir. Mais uma questão para finalizar a aula. Senhores, eu sempre ouvi uma frase de um professor meu, hoje inclusive ele é meu colega, dou aula num curso que ele tem no Rio Grande do Sul, professor Davi André. Aliás, para quem quiser comprar livro de Direito Penal de parte geral, o livro do professor Davi André é sensacional, é essencial para passar em concurso, é muito bom, professor, pouco conhecido infelizmente no Brasil, mas no Rio Grande do Sul é um grande cara, não é porque é meu amigo, é meu colega, realmente os livros do cara são muito bons, tá? Qualquer livro dele é muito bom. Não ganho nada para dizer isso também, não ganho mesmo, até boa ideia que vocês me deram, mas ele sempre dizia uma frase, senhores, nos cursos, e eu tive alguns cursos com ele, que se aplica muito para todo mundo que faz concurso, se aplicou especificamente no meu caso, porque eu saí da minha terra natal, que é sonho não tem CEP. Sonho não tem CEP, senhores. Se vocês querem ser servidores públicos, se vocês querem alcançar um cargo público, pensem com carinho nessa situação. Será que eu preciso ser servidor público em Santa Catarina? Se talvez tu só quiser ser servidor público em Santa Catarina, talvez tu não queira tanto assim ser servidor público. Talvez. Eu larguei tudo, eu vim embora. Deixei minha família, minha mulher para trás. Estou aqui há 2 anos em Santa Catarina. Claro, foi bem mais fácil sair do Rio Grande do Sul e vir para Santa Catarina. Mas, senhores, existem diversos estados da federação com diversos concursos abertos. E se é um sonho mesmo, luta por ele, tá? Porque se é um sonho, tu tem que diariamente construir algo para no futuro tu conseguir alcançar. Até porque se tu não fizer isso, isso não é um sonho, isso é um devaneio que tu está tendo. E se é um devaneio, tu está perdendo o teu tempo. Tá? Contem comigo para o que precisar. Pessoal da Energia, tem meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer questão aí, a gente vai conversando até a data da prova com vocês, a gente está junto. Tá? Qualquer dúvida, qualquer questão aí que eu saiba responder, pode entrar em contato. Foi um prazer de novo. Tá? Pessoal que está em casa também aí, bom dia, boa tarde, boa noite, também foi um prazer. Tá? Tchau, tchau.